O que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz? Para a maioria das pessoas, a resposta dessa pergunta deve ser: ele ressuscitou. O que é verdade, ao menos para a perspectiva do cristianismo. Mas o que de fato aconteceu? Quais foram os eventos que se sucederam durante a crucificação e logo depois da paixão de Cristo? É sobre isso que iremos falar neste vídeo. A narrativa bíblica sobre o sacrifício de Jesus é uma das mais belas e importantes passagens das Sagradas Escrituras. Ela está repleta de simbolismos, descreve aquilo que aconteceu com nosso Salvador e constata o cumprimento de várias profecias que, desde o Antigo Testamento, falavam sobre os planos de Deus para a humanidade, mas que ainda não tinham seu sentido completamente revelado. Nós iremos revisitar esses acontecimentos sob uma nova perspectiva, lançando luz àquele evento que provavelmente é o mais importante de toda a nossa história. A maior prova de amor de Deus que nos enviou seu Filho para nos salvar, renovando a sua aliança com o seu povo e nos redimindo para toda a eternidade. Mas vamos voltar um pouquinho, apenas para contextualizar a sucessão dos fatos. Jesus foi preso na quinta-feira à noite e foi levado à casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os sacerdotes judeus, escribas, anciãos e os doutores da lei, como nos conta o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 53. Pedro o seguiu de longe e ficou observando de um pátio onde os militares e servos se reuniram para se esquentar próximo ao fogo. Iniciou-se então uma espécie de julgamento em que os sacerdotes buscavam algum testemunho, algum motivo para incriminar Jesus, mas não encontravam nada. Algumas pessoas foram chamadas para dar falsos depoimentos, mas os fatos se chocavam entre si, afinal, eram inventados, e o falso tribunal se estendeu pela noite. Jesus permanecia calado diante das falsas acusações, até que o sumo sacerdote se exaltou, levantou diante da assembleia e questionou se ele iria permanecer em silêncio. Jesus não retrucou, mas quando o mestre da lei perguntou se ele era Cristo, o Filho de Deus vivo, ele respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 62. Neste momento, eles reuniram as testemunhas que estavam ali e resolveram levá-lo a Pôncio Pilatos, governador da província, para acusá-lo de blasfêmia. O chefe de Estado não enxergou nenhum mal nas atitudes de Jesus, mas como o público clamava, mandou crucificá-lo. Vários fatos se sucederam a partir disso, mas vamos saltar para o momento fatídico em que Jesus está na cruz, pagando por um erro que não havia cometido. Não é possível inferir o momento exato em que Cristo foi crucificado. Afinal de contas, naquela época as pessoas não andavam com relógios de pulso, nem lidavam com o tempo de forma como nós fazemos hoje em dia. Contudo, as estimativas feitas através de análises históricas, antropológicas e linguísticas indicam que era por volta de meio-dia e que Jesus teria padecido pouco tempo depois, às 3 da tarde. Neste período, uma grande escuridão tomou conta do céu. E este foi o primeiro grande acontecimento que se sucedeu depois da crucifixão. Sim, está certo, de Jesus. Isto foi relatado, por exemplo, nos evangelhos de Mateus 27:45 e Marcos 15:33.
Para um olhar desatento, isso poderia ser interpretado como um simples evento natural, gerado pelo acúmulo de nuvens de chuva, ou mesmo por um eclipse solar. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na Bíblia, a escuridão tem significados bem específicos. Ela está presente em julgamentos como um sinal de luto, como indício de fim e recomeço de ciclos. Mas, sobretudo, tem uma profunda conexão com o mal e o pecado. Jesus disse no Evangelho de João 3,19: o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Neste mesmo livro, no capítulo 8, versículo 12, ele nos ensina dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas possuirá a luz da vida. Ao longo de toda a Escritura, fica claro a ligação de Jesus com a luz, a vida, a redenção, em oposição às trevas, a tudo aquilo que é mau e sombrio. Além disso, há uma conexão com a Páscoa judaica, onde se comemorava a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Como sabemos, Deus enviou 10 pragas àquele país como castigo por aprisionar o seu povo. Como o faraó não os libertou, a 10ª punição foi a morte dos primogênitos. Para não serem castigados, os hebreus deveriam sacrificar um cordeiro sadio, comê-lo em comunhão com a família e deixar um sinal na porta para mostrar sua devoção. Tudo isso ocorreu, é claro, durante a noite, e a tradição se repetia todos os anos. Ora, além da ligação direta entre o clima sombrio da noite em que os hebreus foram libertados e do dia em que Jesus foi crucificado, há o paralelo do sacrifício, que agora foi feito pela parte de Deus e não por nós. João Batista, primo de Jesus, que foi enviado para abrir o caminho do Messias, uma vez disse: João viu Jesus que se aproximava dele e disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como nos relata o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, o significado da escuridão no instante da paixão de Cristo é muito maior do que uma simples passagem de nuvens. Com tudo isso que aconteceu, incluindo o tremor da terra e as pedras se partindo, mostraram para todos que estavam ali quem realmente era aquele que estava sendo crucificado. Mateus nos relata no capítulo 27, versículo 54, de seu evangelho. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: de fato, ele era mesmo Filho de Deus. Eles que não eram seguidores, mas perseguidores de Cristo, foram os primeiros a testemunhar e se converter pelo sacrifício de Jesus. O próximo acontecimento que se deu logo após, ou melhor, num momento da morte de Cristo, foi a divisão do véu do Templo de Jerusalém, como está em Mateus 27, 50 e 51. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Imediatamente, a cortina do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Este véu era um tecido especial que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo judaico. Ele não separava somente o tabernáculo, o altar especial onde Deus habitava, do restante do templo, mas essencialmente era a divisão entre Deus e o seu povo. E assim, o era devido à tradição judaica vindo dos tempos de Moisés. Bom, somente o sumo sacerdote poderia visitar aquele espaço e apenas uma vez no ano, na cerimônia de expiação dos pecados,
onde um sacrifício era feito e levado a Deus. Assim, este véu ter sido rasgado de cima a baixo no instante da morte de Jesus é algo muito simbólico. O feito mostra que foi um ato divino, vindo do alto, e representa o fim da separação entre Deus e os homens, que agora podem acessá-lo por meio de Jesus. Todos agora temos acesso e direito de ir até o Criador, pois fomos redimidos pelo sacrifício do seu Filho. É o fim da antiga e o estabelecimento de uma nova e eterna aliança. Depois que tudo havia sido consumado, um homem rico de Arimateia, chamado José, pediu a Pilatos o corpo de Jesus e providenciou as condições para que ele fosse sepultado. Seu corpo foi levado para uma gruta onde ninguém havia estado e depois que todos os ritos foram realizados, ele foi deixado como mandava a lei judaica. Os doutores da lei ainda colocaram sentinelas para vigiar o túmulo, mas 3 dias depois, ele não estava mais lá. O túmulo vazio é o terceiro grande acontecimento. Sua razão é óbvia, mas seu simbolismo, às vezes, pode passar despercebido por nós. Ele nos diz muito. Escancara o absurdo que é a vida e o mistério e misticismo envolvidos no plano salvífico de Deus. O esvaziamento do túmulo nos mostra, em última instância, que a vida tem sentido, pois ela tem uma continuidade. Essa passagem descrita em Mateus 28, 1-8, também é sinal do cumprimento de diversas profecias e mostra que, para além da ausência física da matéria, o que está em jogo é um novo começo, a evidência definitiva de que Jesus era o Filho consubstancial ao Pai. Por fim, o quarto acontecimento, o mais conhecido por nós, são as evidências de sua ressurreição. O retorno à vida de Jesus é descrito por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, como uma primícia, uma prévia do que aconteceria com aqueles que o seguirem. 1 Coríntios 15, 20. O discípulo toma emprestado o termo da agricultura, pois primícia era a primeira porção da colheita oferecida a Deus, para dizer que Jesus, o sacrifício oferecido, foi o primeiro de muitos a vencer a morte e ganhar o reino dos céus. Para conquistá-lo, basta segui-lo, pois o mal já foi vencido e a eternidade está disponível para todos aqueles que creem. E você, acredita? Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.